Olá pessoal, tudo bem? Então, retomando as nossas gravações acerca do mágico do direito empresarial, falando mais especificamente acerca da Lei 11.101 do ano de 2005, que é a Lei de Falências e Recuperação Judicial. Lembrando que até o presente momento nós já trouxemos no tópico 1, que foi uma introdução, um conceito e as hipóteses de incidência, incidência ou não incidência. No tópico de número 2, falamos do processo falimentar, onde nós já ventilamos para vocês as fases do processo falimentar, já trouxemos para vocês os legitimados, ativos e passivos, falamos do juízo competente, dos princípios, celeridade e economia processual e, derradeiramente, acerca da insolvência, Insolvência. Terminamos o tópico 2 e adentramos no bloco passado no tópico de número 3. O tópico de número 3 falando do procedimento falimentar. Lembrando, obviamente, que com o CPC de 2015, com a mudança aí trazida, nós temos hoje dois elementos que são necessários, que são justos e necessários, são imprescindíveis, requisitos imprescindíveis para a petição inicial, para a proemial, que é onde starta, onde dá o início ao processo falimentar. Quais são esses elementos? Primeiro deles, legitimidade passiva. Por quê? Porque a condição é legitimidade das partes. Legitimidade passiva, onde falamos, aquelas pessoas que podem sofrer a lei de falências, que são o empresário individual, a sociedade empresária e, derradeiramente, a ERELI. Show de bola, super tranquilo, super sossegado, E o segundo elemento, que também é justo e necessário, elemento imprescindível para a existência da proemial, para a existência da petição inicial, nada mais é do que o que? Justamente a insolvência. Insolvência confessada ou presumida em virtude, obviamente, do fundamento, em virtude do interesse de agir segundo a condição da ação. Bem, dito isso, vamos para a segunda parte do procedimento falimentar. Qual que é a segunda parte, prof? Gente, notem o seguinte. Notem que todo processo constitucional, todo um devido processo constitucional, que alguns doutrinadores chamam de devido processo legal, due process of law, nós temos como um elemento procedimental o quê? O contraditório e a ampla defesa. Contraditório e ampla defesa que se encontra esculpido, talhado, cunhado no artigo 5º Luiz Vitão. Luiz Vitão, prof. Brincadeira, LV de Luiz Vuitton, LV, artigo 5º Luiz Vuitton, Nada mais é do que o contraditório e ampla defesa. Contraditório e ampla defesa. Ou seja, se eu faço a petição inicial, a segunda parte do procedimento é justamente a defesa. A defesa de quem? A defesa do devedor. Então, 3.2, defesas do devedor. Só que quando vocês escreverem defesas do devedor, eu quero que vocês coloquem um chifrinho. Eu quero que vocês coloquem, um rabinho. Um rabinho por quê? Porque a defesa do devedor é do capiroto. A defesa do devedor é do tinhoso. A defesa do devedor é do mal. É do mal por quê, prof? É do mal porque foge daquelas tríades holísticas. Foge, na verdade, do nosso número cabalístico, Pai, Filho e Espírito Santo, Isosiris e Horus, Eusados Poseidon, Harry, Rony e Hermione, Han, Luke e Leia. Ou seja, ele é do mal porque são quatro as defesas possíveis do devedor. 4 defesas possíveis do devedor. Show de bola, tudo tranquilo, mais do que so far, so good. Tudo bem? Então, 3.2, defesas do devedor. A primeira defesa do devedor, muito usual, muito comum, a contestação. Então, contestação, gente. Primeira defesa do devedor é a contestação, Defesa essa, diga-se de passagem, onde nós temos um prazo diferente. Um prazo diferente, exatamente. Por quê? Porque o Código de Processo Civil, quando ele traz a contestação, ele vai dar a ideia de um prazo de 15 dias. O que acontece? Aqui, na Lei 11.101 de 2005, nós não trazemos o prazo de 15 dias. O artigo 98 da lei fala do prazo de 10 dias. 10 dias. E notem, esse prazo de 10 dias, mais uma vez, grifem, serve para todas as defesas do devedor. 10 dias? Mas, prof, acontece que o Código de Processo Civil é de 2015. Essa lei é de 2005, Por que o prazo de 15 dias não prevalece sobre o prazo de 10? Gente, isso se trata de uma situação de antinomia. Situação que vocês, obviamente, já estudaram dentro da LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Dentro da LINDB, aquela norma de sobredireito, a lex legum, a lei das leis, um anel para governar todos os demais. Show de bola. O que acontece? Quando a gente fala de antinomia, são aquelas situações onde nós temos duas normas válidas e vigentes. Nós temos que solucionar essas normas através do quê? De 3 critérios.
3 critérios solucionam o chamado conflito aparente de normas. É mesmo? São chamados metacritérios. E 3, por que 3? Porque é mágico, porque é holístico, né? É passado, presente e futuro, né? O estado da água é sólido, líquido, gasoso. Então são 3, para ser mágico, para ser holístico, né? 3 os metacritérios. Só que esses metacritérios devem ser observados na seguinte ordem, uma ordem crescente, né? Lembrando então que é a ordem do menos para o mais. O primeiro critério, de fato, é o cronológico. Lei posterior prevalece sobre lei anterior. Lei posterior prevalece sobre lei anterior. Só que não é esse o critério que vai nos trazer a resposta, porque a gente tem um segundo critério, que é mais forte do que esse. Qual que é o segundo critério? Critério da especialidade. Dentro da LINDB, então a gente pode falar do critério da especialidade. Lei especial prevalece sobre lei geral. A lei de falências e recuperação judicial é uma norma especial. É uma norma especial que prevalece ao CPC de 2015, ainda que seja, então, uma norma posterior. Então a gente está falando de uma norma especial prevalecendo sobre norma geral. Prof, né? Esse é o critério que a gente vai adotar. Por isso que a contestação aqui tem um prazo de 10 dias, tudo bem? A contestação tem um prazo de 10 dias. Só notem o seguinte, terceiro critério, só para falar e ficar com desencargo de consciência. O terceiro metacritério é o critério hierárquico, norma superior prevalecendo sobre norma inferior. Tudo bem, entendi. Eu entendi que o prazo da contestação é um prazo de 10 dias. Tudo bem, tudo tranquilo, né? Sussa. Só que daí a lei de falência e recuperação judicial, ela não nos diz o quê? Ela fala 10 dias. Mas esses dias são dias úteis ou dias corridos? Que indagação! Que perquirição excelente! Perquirição essa que já foi trazida em alguns certames de segunda fase, né? Que interessantíssimo! É dia útil ou dia corrido? Eu não sei! Brincadeira! O STJ já se manifestou. Se manifestou dizendo o seguinte, gente, se a própria norma não nos diz o prazo, vamos seguir a regra geral. Qual que é a regra geral? Com o CPC novo, com o CPC de 2015, a regra geral é dias úteis. Então, o que acontece? A partir de 2015, o prazo se tornou de 10 dias úteis. Antes de 2015, era um prazo de 10 dias corridos. Eu vi essa mudança. Quem disse isso, inclusive do STJ, dentro de um RESP, foi o juiz, né, o ministro Luiz Felipe Salomão. Luiz Felipe Salomão, então, estabeleceu o prazo de 10 dias úteis, prazo de 10 dias úteis, os úteis seguindo daí sim o CPC 2015, né, e a sua nova roupagem, né, seguindo então essa nova diretriz desenhada, esculpida e detalhada no CPC novo. Gente, o que eu posso alegar na contestação? Posso alegar várias coisas. Eu posso trazer, por exemplo, falsidade do título, posso falar, por exemplo, que já houve o pagamento do título, ou seja, eu não sou insolvente, eu já paguei, né? Ou seja, eu já realizei o adimplemento, então eu não sou insolvente, não sou falido, né? Ou seja, estou quebrando aqueles fundamentos. Quais são os fundamentos? Fundamentos da insolvência, né? Então eu posso alegar, por exemplo, que o título que o sujeito está querendo executar já prescreveu, ou seja, o direito não socorre aos que dormem, né? Camarão que dorme a onda leva, essa ideação. Eu posso alegar, por exemplo, a nulidade daquela obrigação, em síntese, tudo relacionado a hipóteses que afastem a insolvência, tudo bem? Show de bola, sem grandes entraves. A primeira forma de defesa que a gente tem para trazer para vocês é justamente a contestação. Tudo bem? Temos outras 3 formas de defesas, 3 formas essas que ventilaremos no próximo bloco em virtude de estar dando mais ou menos os 10 minutos. De qualquer maneira, a gente deixa 3 para o próximo bloco para ficar holístico, para ficar mágico e daí até arrepia. Até lá, deixo para vocês um forte abraço e, obviamente, gente, excelentes estudos. Até mais. Tchau, tchau.